Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Seguidamente irei dizer uma coisa um pouco contraditória com este facto, é que ainda que eu esteja na qualidade de vice-presidente da entidade reguladora da comunicação social, os pontos de vista que eu vou exprimir são puramente pessoais. No Conselho Regulador nós não tivemos ainda a ocasião de fazer um debate aprofundado sobre este tema do serviço público de mídia, embora não seja difícil pensar que, sendo nós um organismo plural, tenhamos opiniões divergentes sobre esta matéria. Eu creio que é importante, para analisar e para repensar o Public Service Media, nós termos em conta o novo contexto do serviço público face à história das cerca de 7 décadas que ele teve no seu conceito, no seu enquadramento. No início, o serviço público de televisão encontrava a sua legitimidade na escassez do espectro, na incapacidade da indústria audiovisual financiar uma diversidade de operadores privados, no papel estratégico da televisão pública na afirmação nacional ou na difusão da língua e da cultura, na prevenção dos fantasmas do regresso ao nazifascismo ou da ameaça das correntes marxistas-leninistas, no papel dos operadores de telecomunicações e da rádio pública na sua criação e desenvolvimento, e também em acontecimentos que variaram um pouco de país para país, mas importa, por exemplo, recordar que na Grã-Bretanha a indústria da imprensa teve um papel muito determinante no facto da televisão da BBC não transmitir publicidade. Ora bem, o serviço público de televisão, que começou na era do monopólio, sofreu depois uma crise de legitimidade, financiamento e de financiamento. Eu recordo aqui, e apraz-me destacar o facto de grande parte dos estudos sobre esta evolução do monopólio para a era da concorrência terem sido feitos e por autores que são para nós, que estudamos essa matéria, extremamente importantes, como Yves Aquile, Giuseppe Requeri e Henrique Bustamante. E é significativo que neste debate vamos ter aqui 2 desses 3 autores que tão significativamente estudaram esse período. Ora bem, a televisão sofreria, como é evidente, uma grande modificação nos anos 70 e 80, com o fim do monopólio e o início da era da concorrência, mas muito mudou depois disso com a era digital. Hoje temos uma televisão que é um meio integralmente digital da produção à distribuição, temos um modelo económico influenciado pelo enorme crescimento do número de operadores e de canais, cujo aumento depende cada vez menos de limites técnicos, mas sim da elasticidade do mercado. Temos novas formas de financiamento da televisão, nomeadamente através do pagamento específico. Entraram novos atores, sobretudo na distribuição, como os operadores de telecomunicações e os operadores de telefones móveis. Temos novas formas de distribuição, novos serviços, novos formatos, novos conteúdos, novas formas de recepção da televisão, desde o clássico televisor até ao telemóvel. Há uma síntese feita há uns anos pela União Europeia de Radiodifusão que me parece feliz em relação a essa mudança. Houve uma evolução técnica, com novas formas de difusão, novas técnicas de codificação e de compressão emocional. Houve uma evolução do mercado, a entrada de novos operadores e a internacionalização da televisão. Basta dizer que em 1990 tínhamos 103 canais na Europa, em 2005 já tínhamos 4.000 e no final de 2011, de acordo com os dados do Observatório Europeu do Audiovisual, temos 10.127, dos quais 13% apenas são canais de operadores públicos. Temos também uma evolução da legislação, que começou por regular uma era de escassez e teve que, digamos, ter em conta a transição para uma era da abundância, e também evolução essa que teve em conta o necessário envolvimento da União Europeia e de outros organismos na regulamentação da atividade de rádio e, sobretudo, da televisão. E temos também uma evolução no comportamento dos consumidores. Hoje temos uma individualização do consumo, passamos de um consumo meramente passivo para um consumidor, por vezes também é ele próprio produtor. Portanto, mudou muito o papel do serviço público no novo contexto digital.
o serviço público perdeu influência social, perdeu espaço no mercado audiovisual e perdeu mesmo legitimidade. Perdeu influência social devido à fragmentação das audiências, com a concorrência de centenas de novos canais e serviços e com o fim do espectador meramente passivo. Perdeu espaço no mercado audiovisual, com a concorrência com a multinacionais e operadores de telecomunicações, com a concorrência com grupos de mídia que não estão apenas limitados à rádio e à televisão, têm também uma forte presença na imprensa, porque o serviço público está hoje obrigado a cingir a sua oferta, está sempre obrigado a cingir a sua oferta a serviços que assegurem os fins, as finalidades próprias desse serviço público, como a universalidade, a promoção da cultura e da identidade nacionais, a coesão social, porque o serviço público tem hoje também maior dificuldade em obter um financiamento necessário para custear preços dos programas, investimentos tecnológicos, presença nas novas plataformas, os tempos do simulcasting, sobretudo porque os governos tenderão a recear financiar mais um operador que tendencialmente terá menos audiências. Finalmente, o serviço público perdeu legitimidade, porque a concorrência com agressivos novos operadores e a fragmentação das audiências agrava o desafio que vinha do tempo da era da concorrência, dos anos 80 e 90. Ou seja, como se pode manter um share compatível com o esforço de financiamento exigido aos contribuintes e, ao mesmo tempo, assegurar a qualidade e a diferenciação exigível a um operador de serviço público. Ou seja, garantir aquilo que se pode considerar como uma dupla legitimidade, popularidade e qualidade, no quadro de uma oferta que é simultaneamente muito diversificada e muito apelativa. Neste novo quadro, o modelo europeu de serviço público, que rejeita, ao contrário do modelo americano ou norte-americano, uma oferta meramente baseada numa forte carga pedagógica e cultural, o modelo europeu de serviço público, diria, tem sobretudo três desafios. Em primeiro lugar, provar que mesmo com uma oferta tão vasta e tão diversificada, o serviço público continua a justificar-se. Em segundo lugar, manter um conceito de serviço público que rejeite um papel marginal e meramente suplementar e, simultaneamente, assegure níveis de exigência adequados à sua natureza e finalidade, e fiéis aos seus valores e princípios tradicionais, ou seja, a qualidade, a diversidade, o pluralismo, a independência face aos poderes político e económico, a universalidade, a inovação, a indivisibilidade. Terceiro desafio, assegurar neste contexto digital uma oferta influente de canais e de novos serviços. A resposta europeia tem sido unânime, ou seja, continuação em todos os países europeus de uma oferta diversificada de serviço público, agora alargada a um número ainda superior de novos canais e outros serviços, fundamentação do serviço público na era digital através de um significativo número de resoluções e outros documentos da Comissão Europeia, do Conselho da Europa, do Parlamento Europeu, entre outras instâncias, sempre de forma absolutamente consensual no quadro político-partidário europeu, consagrando mesmo, a partir de uma recomendação do Comitê de Ministros do Conselho da Europa de 2007, consagrando a expressão a transição para um serviço público de mídia, sublinhando a importância da presença do serviço público nas diferentes plataformas. É claro que esta questão do serviço público de mídia vinha sendo abordada e a legitimidade da participação do serviço público em novos serviços vinha sendo abordada, por exemplo, desde 2001, com crescente participação, com crescente consenso a nível europeu. Eu faço aqui um parênteses para recordar, há alguns meses, como saberão, foi feita em Portugal uma comissão que se destinava a estudar o futuro do serviço público de televisão, e o que é espantoso nas cerca de 6 ou 7 dezenas de páginas das conclusões dessa comissão é que não tinha havido, ao longo de todas essas páginas, não sei quantas milhares de palavras, nem uma só referência à importância do conjunto de documentos destas instâncias internacionais e a evolução do serviço público de televisão.
Há, de facto, este consenso, embora seja importante aqui recordar que existem na Europa operadores públicos com diferenças assinaláveis nos seus modelos de governação, nos seus modelos de financiamento, no modelo de regulação, na oferta de canais, na presença da mobile TV, no próprio desenvolvimento da televisão digital terrestre, embora haja, obviamente, países, como a começar pela Grã-Bretanha, onde, por exemplo, a BBC tem uma relevante tarefa no desenvolvimento da televisão digital terrestre. Uma outra expressão da resposta europeia tem sido a recusa de qualquer tipo de privatização. O número dos canais de serviço público cresce bem menos do que o dos operadores privados, mas não há em qualquer outro país europeu em que se vislumbre a privatização de qualquer canal nacional. Nem sequer a Irlanda ou a Grécia, para citar apenas dois países que viveram situações extremamente difíceis do ponto de vista económico ou financeiro. Em nenhum desses países se pensou ou se apostou na privatização de um só canal privado de televisão. Pelo contrário, o serviço público na generalidade dos países europeus tem um papel relevante na oferta da televisão digital terrestre, é encarado como um dos eixos fundamentais das políticas públicas para o audiovisual e de defesa da cultura e da língua, num quadro, ainda por cima, onde ganham crescente influência as empresas multinacionais, incluindo empresas de telecomunicações. Um terceiro eixo da resposta europeia tem sido as preocupações com as condições do exercício do sistema dual, a concorrência entre o operador público e os operadores comerciais. Expressa na comunicação da Comissão Europeia de 2009, relativa ao financiamento dos operadores de serviço público, que alterou a comunicação de 2001, que já estabeleceram regras sobre a transparência e a proporcionalidade do financiamento. Essa comunicação de 2009 assume particular relevo o chamado teste de valor público, ou seja, o Public Value Test, que visa apreciar, com base numa consulta pública prévia ao lançamento de novos serviços, o impacto global do novo serviço no mercado, estou a citar, comparando com a situação na presença e na ausência do novo serviço projetado. Na apreciação do impacto do mercado, os aspectos relevantes incluem, por exemplo, a existência de ofertas semelhantes ou substituíveis, a concorrência a nível editorial, a estrutura do mercado, a posição do mercado do operador de serviço público, o nível de concorrência e a potencial exclusão de iniciativas privadas. Este impacto deve ser compensado com o valor dos serviços em questão para a sociedade. No caso dos efeitos negativos sobre o mercado serem predominantes, o financiamento de serviços audiovisuais pelo Estado só será considerado proporcional se for justificado pelo valor acrescentado em relação às necessidades democráticas, sociais e culturais da sociedade, tendo igualmente em conta a oferta global de serviço público já existente. Ora, neste quadro em que há uma evolução europeia, em que há um consenso europeu, em que há documentos europeus fundamentais, o que é que devemos, a meu ver, esperar do Serviço Público de Mídia português? Em primeiro lugar, manter o caráter distintivo, assegurando a sua legitimidade e a razoabilidade do esforço que os portugueses fazem para financiá-lo. Em segundo lugar, assegurar a diversidade da sua oferta, não esquecendo os públicos e setores minoritários, o que implica, obviamente, continuar a assegurar os conteúdos da RTP2 e os atuais canais temáticos. Em terceiro lugar, permanecer fiel à regra ou à lógica, aliás, exposta através de uma frase importante da União Europeia de Radiodifusão, que aposta no facto, ou que propõe que o serviço público de televisão deve estar, ou o serviço público deve estar onde está o público, o que significa continuar a apostar também no multimédia. Em quarto lugar, desempenhar um papel de vanguarda na inovação, por exemplo, na mobile TV, e estar atento à evolução da crescentemente importante televisão conectada, vai ser objeto, aliás, ainda este ano, pela Comissão Europeia, de uma consulta pública. Em quinto lugar, continuar a assegurar a viabilidade financeira do operador público, o que significa cumprir o acordo de 2003-2019, que, aliás, estabelecia metas que envolviam para o serviço público de televisão e de rádio um custo que é inferior à média europeia, sobretudo seguindo os critérios mais rigorosos, em percentagem do produto interno bruto, em percentagem por ponto de audiência. Eu creio que
Estes dados devem ser apresentados e apreciados com rigor e não parece que devam ser apresentados apenas parcelarmente, apresentando os dados relativos a um ano, sobretudo quando esse ano, o ano atual ou o ano passado, são conjunturalmente influenciados pelo facto da crise económica que Portugal atravessa ter obrigado a uma reformulação inesperada do plano de viabilidade financeira de 2003 a 2019. Eu repito, o custo do serviço público de televisão em Portugal é bem abaixo da média europeia, se virmos também a questão na percentagem do produto interno. Finalmente, eu penso que o serviço público de televisão, ou o serviço público de mídia, deve respeitar as regras de leal concorrência com os operadores privados, de acordo com o princípio de que as políticas públicas não podem esquecer o papel de interesse público que estes desempenham. Se é criado um quadro jurídico ou concorrencial que dificulte a viabilidade dos operadores privados, não são apenas os acionistas ou os seus quadros e trabalhadores que são prejudicados. A qualidade da oferta, o direito dos portugueses à informação e a uma programação diversa e qualificada também sofre uma irremediável limitação que é, aliás, que não se cinge apenas à televisão ou sequer à rádio, que é extensiva a toda a comunicação social.